Bom dia, então. Vamos ficar de pé para adorar o nosso Deus. A primeira canção diz que Deus é supremo, soberano em glória. A gente confia realmente nisso? Será que a gente confia que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas? Talvez a gente esteja alguém aqui com o coração um pouco angustiado, triste, preocupado, mas Deus quer dizer para nós essa manhã: não temas, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Nós vencemos o mundo, basta estarmos junto com Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém? Vamos adorar nosso Deus, vamos se alegrar nele essa manhã, vamos cantar louvores de adoração e lembrar que Ele é o nosso Deus. Amém. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua majestade, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. De novo, gente. Deus supremo és, Ele é soberano, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. No céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Mateus 5:13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa canção a gente vai falar exatamente isso, né? Vamos cantar ela pedindo a Deus para Ele fazer brilhar a sua luz em nós. Amém?
formoso és. Declarar: tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Senhor, maravilhoso é estar na tua presença, tocar nas tuas vestes, sentir a tua presença, o teu Santo Espírito, ó Deus. Continue louvando e adorando. Vamos continuar louvando e adorando o Senhor enquanto seguimos a próxima canção. Não pare de adorar. Continue louvando e adorando o nosso Deus que é maravilhoso, é soberano. Obrigada, Senhor. Obrigada. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Continue adorando, gente. Continue louvando. Não pare. Espírito de adoração. Vamos continuar. Aleluia, Senhor. Somos salvos em Cristo. Obrigado, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Salvo em Cristo, graça encontrei, totalmente novo
mais uma vez. Colocamos nossos olhos em Ti, Pai. Tu és nosso Criador, nosso Deus. Maravilhados estamos, ó Deus, com a Tua glória. Vivemos para Te adorar, Senhor. A Jesus, Rei da Glória. Esperamos o Teu retorno, Jesus. Vivemos para Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã mais uma vez, ó Deus. Fala, dá o Teu maná nessa manhã, Senhor, a Tua palavra que sai da Tua boca, Senhor. Fala com o Teu Santo Espírito, Deus, às nossas vidas, aos nossos corações diretamente, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor deu a Sua vida por nós, ó Deus, e só por isso nós devemos ser gratos a Ti, Senhor. Vamos viver para Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluias. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Conseguem me ouvir bem? Ok. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo de adoração. Nós estamos numa série de mensagens chamada Encontros com Jesus, e nós já temos aí falado de alguns desses encontros, e hoje nós vamos para o texto de João capítulo 4. Nós vamos estudar hoje, meditar hoje sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um texto bastante conhecido, mas bastante rico, né? Com bastante lições preciosas que nós podemos aprender da palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler um trecho longo aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 42. João, capítulo 4, de 1 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido.
O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a tua palavra, de ler. E entregamos agora esses momentos diante de ti, que o Senhor nos dê agora uma mente atenta, um coração aberto, e que a tua palavra, o teu Espírito, possam nos transformar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus foi alguém que elevou as mulheres a uma condição de dignidade. No mundo antigo, as mulheres elas eram consideradas inferiores aos homens. E quando nós olhamos a maneira como Jesus trata as mulheres, nós ficamos impressionados como ele as tratava de um jeito diferente. Jesus, ele tinha um grupo de mulheres que o acompanharam durante o seu ministério, mulheres que estavam com ele o tempo todo ao longo do seu ministério. O outro momento interessante da vida de Jesus é aquela história de Marta e Maria que nós conhecemos lá de Lucas capítulo 10, que Marta reclama da sua irmã porque Maria fica na sala com Jesus, aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, e aí Marta diz: o Senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E aí Jesus dá aquela famosa resposta:
Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Acontece que naquela época, somente os homens podiam ficar na sala ouvindo os ensinamentos de um rabino. Somente os homens podiam ser alunos de um rabino. E o que Jesus faz aqui é dizer que Maria podia ser aluna dele. Maria, ela podia permanecer ali, ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em outras ocasiões, Jesus defendeu as mulheres. Mulheres que foram criticadas por causa do seu comportamento, aquela mulher que quebrou o perfume sobre Jesus, a mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. As mulheres foram criticadas e Jesus as defendeu. Jesus defendeu a mulher que foi apanhada em adultério. João capítulo 8 não permitiu que ela fosse executada. Na cultura antiga, as mulheres elas não eram valorizadas como testemunhas. Elas eram consideradas muito emotivas, muito instáveis. Você não podia confiar naquilo que uma mulher diria, por exemplo, como testemunhas num tribunal. E é muito interessante que Jesus escolhe Maria Madalena, uma mulher, para ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Então ele escolhe uma mulher para ser, por assim dizer, a apóstola que vai levar a notícia da ressurreição de Jesus, a testemunha da ressurreição para os apóstolos, para os discípulos. E, por fim, nós acabamos de ler esse texto em que Jesus ele se encontra com essa mulher, com essa samaritana, e ele dedica sua atenção exclusiva a ela, e conversa de coisas profundas com ela, e conversa sobre a vida dela, conversa de teologia com essa mulher. E ele então trata essa mulher que vivia se escondendo como alguém única, como alguém importante. Para nós, o tratamento que Jesus dá às mulheres é algo normal, nós não esperaríamos algo diferente, mas para os primeiros leitores dos evangelhos, para a época de Jesus, para o primeiro século, o que ele fez foi algo revolucionário. E que lições que esse encontro de Jesus com a samaritana traz para a nossa vida espiritual? Eu queria olhar com vocês hoje 3 lições que nós podemos tirar desse encontro de Jesus com a samaritana. E a primeira lição é que não somos nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. Não somos nós que buscamos a Deus, mas é Deus que nos busca. Essa mulher vai então até o poço buscar água e ela encontra Jesus. E aparentemente Jesus estava ali porque ele estava com sede. E isso é verdade. Mas a grande verdade é que Cristo estava ali porque ele queria alcançar essa mulher. E uma das coisas mais extraordinárias da vida cristã é quando nós nos damos conta de que quando nós nos convertemos, que nós sentimos aquela atração pelas coisas de Deus, aquele desejo pela palavra de Deus, aquele desejo de buscar a Cristo. Quando nós nos convertemos, nós, depois de um tempo até, nos damos conta de que não éramos nós que estávamos buscando a Deus. Deus já estava nos buscando. Toda a conversão, ela é orquestrada, por assim dizer, por Deus. Sempre. A iniciativa da nossa conversão é sempre de Deus. Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, se você quiser deixar marcada a sua Bíblia aqui, colocar um
o marcador de páginas aí, em João capítulo 4, nós já vamos voltar. Mas em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31, Paulo escreve: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha o que diz o versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Não foi a samaritana que buscou a Cristo. Foi Cristo que buscou a samaritana. E do ponto de vista humano, Jesus ele possuía todos os motivos para não se aproximar dessa mulher. Naquela cultura, um homem jamais conversaria sozinho com outra mulher. Os discípulos ficam impressionados que Jesus estivesse conversando com ela. Além disso, aquela mulher, ela era samaritana. E os samaritanos, eles eram uma espécie assim de judeu misturado com outros povos. Os judeus não gostavam dos samaritanos, eles construíram um templo alternativo no Monte Gerizim, e os judeus diziam que o lugar certo para adorar a Deus, aliás, o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o lugar certo para adorar a Deus era o templo em Jerusalém. E por causa dessas diferenças, os judeus eles não se aproximavam dos samaritanos para não ficarem contaminados. E essa é uma coisa que a gente não entende muito bem, mas essa contaminação era uma contaminação cerimonial. O que significa isso? Que para você adorar a Deus no templo, você tinha que estar cerimonialmente purificado, senão você não podia oferecer um sacrifício no templo. E havia várias maneiras de você se tornar impuro cerimonialmente. E se você se tornasse impuro, você tinha que passar por todo um ritual de purificação, para só depois poder oferecer o seu sacrifício. E uma das coisas que podia tornar alguém impuro seria entrar em contato com um samaritano. E agora a gente entende melhor a pergunta aqui de João capítulo 4, versículo 9. A pergunta da mulher, a mulher samaritana, ele perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A NVI traduziu dessa forma, mas literalmente, se você olhar o rodapé da sua Bíblia, aí, se você usa a NVI, o rodapé diz assim: os judeus não usam pratos que os samaritanos usavam. Os judeus não usam os mesmos utensílios. Se um samaritano bebesse água num copo e um judeu usasse o mesmo copo, ele ficava impuro cerimonialmente. E é por isso que essa mulher faz essa pergunta a Jesus. E Jesus está ali com ela, com uma samaritana. Essa mulher vivia em desobediência a Deus. Um fariseu jamais se aproximaria de uma mulher com esse currículo. Ela já havia se divorciado 5 vezes e o homem com quem ela vivia agora não era o seu marido. Mas Jesus se aproxima dela, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós temos aqui barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras espirituais. E mesmo assim, Cristo vai ao encontro dessa mulher. Não existem pessoas inalcançáveis para Deus.
toda e qualquer pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. E quando você evangelizar alguém, lembre-se de que Deus já está trabalhando no coração daquela pessoa. Às vezes a gente se sente meio intimidado, né? Vou falar de Jesus para aquele meu vizinho, eu vou falar de Jesus para aquele meu parente, eu vou falar de Jesus para aquele meu colega. Essa pessoa nunca vai se converter, essa pessoa é muito dura, essa pessoa é muito pecadora, essa pessoa tem a vida muito errada. Não pense dessa maneira. Essa é uma forma errada. Porque não somos nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. E Deus já está agindo na vida das pessoas. Deus já está orquestrando a conversão daquela pessoa. Não somos nós que buscamos a Deus, Deus é quem nos busca. Essa é a primeira lição. A segunda lição: Cristo é o único que pode satisfazer a nossa sede espiritual. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Todo ser humano, ele tem sede de Deus. O problema é que nós tentamos satisfazer a nossa sede nas coisas erradas. Por exemplo, nós tentamos satisfazer essa nossa sede espiritual em ídolos, em deuses falsos. E Deus lamenta por meio do profeta Jeremias. Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2:13. Os nossos ídolos são cisternas rachadas, são poços rachados que não podem satisfazer a nossa alma. E ídolos são todas as coisas, inclusive coisas boas, que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Então, sempre que nós buscamos a nossa identidade, o nosso valor, a nossa segurança em alguma coisa que não seja Deus, nós criamos um ídolo para nós. E o que pode se tornar um ídolo na nossa vida? O dinheiro pode se tornar um ídolo. Não há nada de errado em ganhar dinheiro, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas no momento em que nós tiramos a nossa identidade, a nossa segurança, o nosso valor da nossa conta bancária, o dinheiro se transformou num ídolo para nós. Um namorado ou um cônjuge pode se tornar um ídolo. Essa mulher, a samaritana, ela buscava o seu valor, ela buscava a sua identidade, a sua segurança em relacionamentos. Por isso que ela teve um relacionamento após o outro. O trabalho pode se tornar um ídolo na nossa vida. O ministério cristão pode se tornar um ídolo na nossa vida. Eu posso, se eu tirar a minha identidade, o meu valor, a minha segurança, daquilo que eu faço para Deus, o ministério se tornou um ídolo no lugar de Deus. Um líder pode se tornar um ídolo na nossa vida. Então, tudo que eu busco para me trazer estas coisas, identidade, valor e segurança, as coisas que eu coloco no lugar de Deus se tornam ídolos. E o problema é que esses ídolos, eles são essas cisternas rachadas, eles não satisfazem o nosso coração. Eles nos dão uma certa sensação de segurança, mas quando nós estamos buscando os nossos ídolos, nós vivemos de forma ansiosa, nós vivemos amedrontados, nós vivemos inseguros, porque os ídolos não podem nos dar aquilo que só Deus pode dar. E somente Cristo pode satisfazer a nossa sede
espiritual. Somente Ele pode nos trazer a verdadeira identidade, o verdadeiro valor e a verdadeira segurança que nós tanto buscamos. E quando nós colocamos em Cristo o nosso coração, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, e aí nós podemos experimentar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E Jesus diz aqui no texto que nós lemos: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais tarde, no Evangelho de João, Jesus explica essa frase, João capítulo 7, versículos 37 a 39. Vira algumas páginas aí da sua Bíblia, João capítulo 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, essa fonte de água viva é o próprio Espírito Santo que nós recebemos e que foi derramado, então, depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou no dia de Pentecostes. Então, a nossa sede espiritual, ela não será satisfeita por coisas ou por pessoas, mas somente por Cristo. E Cristo, Ele é essa fonte que nos satisfaz não apenas na nossa conversão, mas por toda a nossa vida. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, por toda a nossa vida. Ele nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros. E mesmo assim, Ele nos ama, mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro. Como alguém já disse, os nossos pecados não são páreo para a graça de Deus. Não importa quem somos, não importa o que fizemos, Deus nos aceita como somos, Deus nos perdoa. E aqui a gente encontra um paradoxo, podemos dizer assim, que Deus nos aceita como nós somos, mas por nos amar, Deus não pode nos deixar como nós somos. A mesma graça que nos aceita e que nos perdoa é a mesma graça que nos transforma. Então Deus nos aceita como somos, mas por nos amar, Ele não pode permitir que nós continuemos como somos. Então a graça de Cristo, a graça que nos alcança, é uma graça que nos transforma. E Cristo aceitou a samaritana, mas ao mesmo tempo Ele instrui ela, para que ela pudesse experimentar uma transformação de vida. Então, por exemplo, Ele confronta a samaritana. João capítulo 4, versículos 16 a 18. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, ele confronta esse ídolo que essa mulher tinha na sua vida. E é muito interessante a reação da mulher. Ela, lá nos versículos 19 e 20, ela diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas vejam que esperta essa mulher, né? Ela desvia o assunto. Ela troca de assunto.
Vamos falar de outra coisa, vamos falar de questões teológicas. E a gente faz a mesma coisa, é uma tendência bastante humana. E aí Jesus explica que chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Versículos 21 a 24. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está explicando para essa mulher é que ele vai estabelecer a nova aliança por meio da sua morte na cruz. E na nova aliança não importa mais o lugar onde você adora a Deus. Não importa se é Samaria, não importa se é em Jerusalém, porque não é o lugar onde você adora a Deus, mas como você adora a Deus. E um novo templo será formado agora, não feito de pedra, não feito de cimento, mas um templo feito de pessoas. A igreja. Nós somos o templo. Nós é que adoramos a Deus em espírito e em verdade. E o que Jesus fez com essa samaritana, Ele quer fazer conosco hoje. Cristo quer confrontar os nossos ídolos. Nós precisamos todos os dias nos colocar diante de Deus e perguntar: existem coisas na minha vida que estão tomando o lugar de Deus? Existem coisas ou pessoas nas quais eu estou tentando achar a minha identidade, o meu valor, a minha segurança, se não em Deus? Nós precisamos confrontar os nossos ídolos. E nós precisamos fazer de Cristo o maior prazer da nossa vida. Nós precisamos todos os dias fazer de Cristo a nossa maior alegria e o nosso maior prazer. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O Timothy Keller diz algo que para mim é um insight para a nossa vida espiritual. Ele diz que o segredo para a libertação de hábitos pecaminosos é a adoração. Nós precisamos adorar a Deus. Precisamos experimentar um senso da grandeza de Deus que nos comova. Precisamos nos sentir tocados por quem Deus é e pelo que Ele fez por nós. Isso é adoração. E só é possível vencer os ídolos do nosso coração quando Cristo se torna, então, o nosso maior prazer. Nós precisamos exercitar, nós precisamos cultivar todos os dias a disciplina espiritual da adoração. E como que nós fazemos isso? Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 2 exercícios bem práticos que nós podemos fazer todos os dias e que nos levam à adoração, que é a gratidão e o louvor. Nós exercitamos a adoração por meio da gratidão.
Paulo diz aqui, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar continuamente das bênçãos que Deus tem nos dado e agradecer a Deus por elas. A bênção da nossa salvação, a bênção do perdão dos pecados, a bênção da presença de Deus, da habitação do Espírito Santo em nós, a bênção de que nós temos esperança, nós temos um futuro. Nós exercitamos a adoração por meio do louvor, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu tenho uma playlist que eu gosto de ouvir, com músicas que tocam especialmente o meu coração. Tem a sua playlist também. Coloque aquelas músicas de louvor que te aproximam de Deus, que tocam, que comovem você. E esse exercício da adoração, ele é uma disciplina espiritual que nós podemos e que nós devemos cultivar todos os dias da nossa vida. E quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós sentimos prazer em Deus, esse prazer, essa alegria no Senhor, é o que nos faz nos libertarmos dos nossos ídolos. É o que quebra o poder dos ídolos sobre a nossa vida. Por isso que a adoração é tão importante e nós devemos cultivá-la. Então, a primeira lição, não somos nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. A segunda lição é que Cristo é o único que pode satisfazer a nossa sede espiritual. E a terceira lição é que Deus quer nos usar para que o Evangelho alcance outras pessoas. Voltando ali para João capítulo 4, versículos 28 a 30. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Não é interessante que antes essa mulher, ela se escondia, ela tinha vergonha das pessoas, ela fugia das pessoas. E agora essa mulher testemunha a todos, sem nenhum constrangimento. Essa mulher está tão empolgada que ela não consegue deixar de falar de Jesus para o seu povo. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. O que motivou essa mulher? O que motivou essa mulher foi a sua experiência do amor de Cristo. E quando nós temos essa experiência do amor de Deus, quando nós nos sentimos amados, maravilhados diante desse amor e dessa graça de Deus, nós não conseguimos nos conter. Nós somos levados a abrir a boca e falar de Jesus. E Deus usa então essa mulher para que os samaritanos conheçam o Messias. E o que Deus fez por meio dessa mulher, Ele quer fazer por meio de mim e por meio de você. Interessante as palavras de Jesus. Jesus diz ali no versículos 34 a 38. Ele diz assim, versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Deus já está
agindo no coração das pessoas. Deus já está orquestrando a conversão das pessoas. O que eu e você precisamos fazer é abrir a boca e falar do Evangelho. A nossa tarefa é levar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, motivados pelo amor de Cristo, na dependência do Espírito Santo. Essa é a nossa tarefa. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Segunda-feira passada nós celebramos o aniversário da Reforma Protestante. E uma das frases de Martinho Lutero que eu mais gosto é quando ele fala que ele não fez nada. A palavra de Deus é que fez a reforma. Lutero diz: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Nossa tarefa é levar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, motivados pelo amor de Cristo, na dependência do Espírito Santo. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai transformar a vida das pessoas. 3 lições do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Primeira lição: não somos nós que buscamos a Deus, Deus é quem nos busca. Toda conversão é um milagre realizado por Deus. E Deus já está agindo no coração das pessoas que nós iremos evangelizar. Segunda lição: Cristo é o único que pode satisfazer a nossa sede espiritual. Busque a sua satisfação em Cristo e não nos ídolos. Busque uma vida de adoração. E aí nós vamos experimentar a paz e a alegria que só Cristo pode dar. Terceira lição: Deus quer nos usar para que o Evangelho alcance outras pessoas. Seja um instrumento de Deus. Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui para frente. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela transformação que o Senhor realizou na vida desta mulher e que o Senhor realiza nas nossas vidas. Que nós possamos buscar em Ti, Senhor, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa identidade, o nosso valor, a nossa segurança. Que Tu sejas aquele que satisfaz a nossa sede espiritual. E usa-nos, Senhor, para levar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem. Os campos estão maduros. Que nós possamos ouvir o Teu chamado para levar a Tua salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Sobre nós e através de nós,
que choram és consolo dos famintos, profusão dos perdidos, salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua. Que pode ninguém. Boa semana, gente, e até o próximo domingo.